Let's go. Prosperidade é diferente de ser rico. Tem muita gente que acha que ser próspero é ter dinheiro. E a gente vê um monte de gente que tem dinheiro e é miserável. As atitudes falam muito. Eu não falo de atitudes grandes, porque eu acho que se você não faz o mínimo, você não vai fazer atitudes grandes, porque você não vai conseguir. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Connections Studio. E hoje a gente tá muito feliz porque a gente tem um casal muito estiloso aqui, né, amor? Muito. Hoje, não só estiloso, tá? Mais inteligentes, com um baita de currículo. Então, como vocês já viram no tema, hoje nós vamos falar sobre saúde, mas muita coisa além disso. E para falar um pouquinho disso, nossos convidados que entendem muito mais desse assunto do que nós, têm um currículo de peso. A gente está aqui com ela, Renata, que é médica formada em pediatria e também é gastropediatra, e com o Amin Estevão, que é médico formado em cirurgia geral e urologia, fellow em andrologia, isso aqui ele vai explicar pra gente depois, tá, gente, que eu tive até que confirmar aqui como que fala a palavra, pós-graduado em reprodução humana e pós-graduado em medicina do estilo de vida e coaching em saúde. Então, com esse currículo de peso e esse casal querido, a gente apresenta aqui o nosso estúdio. Sejam muito bem-vindos, casal. Obrigada, gente. Muito obrigado, João, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e a gente conversar um pouquinho hoje sobre saúde, espiritualidade, e vai ser um prazer. Bora, e de moda também, né, gente? Falei que eles estavam estilosos, agora vocês podem ver de verdade. A gente se inspirou em vocês, Que gente. Que isso. Boa, gente, então vamos lá. Primeiro, a gente tá muito feliz de ter vocês aqui com a gente admira muito aquilo que vocês carregam, não somente dentro da igreja, mas os profissionais que vocês dois são também no mercado de trabalho, e como vocês têm mudado a vida de muitas pessoas, o Amin principalmente cuidando de diversos homens que ele atende, e a Rê, um monte de bebezinho da Zion, fora da Zion também no mercado de trabalho. E pra gente começar essa conversa, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, o que vocês fazem, como que é o dia a dia de vocês, como um casal, porque a gente também tá no nosso mês de Loves in the Bible, né, galera? Então a gente tem um casal aqui muito inspirador pra gente conversar hoje. Bom, falar um pouquinho da minha parte, depois de ambos, né? Mas sou pediatra, como você falou, eu atendo muitas crianças e muitas famílias. Eu acho que isso é muito importante também, porque eu costumo falar que eu não atendo só uma pessoa, né? Eu atendo uma família inteira. Então, a gente acaba tendo bastante facilidade, assim, de entrar na vida de uma família, né? Conseguir vivenciar tudo aquilo que ela tá passando, tudo que eles estão passando, tudo aquilo que realmente eles trazem pra gente ali na consulta, a gente pode ouvi-los, né, muito bem. Então, muitas vezes nem é só sobre a criança, é sobre uma família inteira, né, amor? Eu morro de orgulho, né? O olhinho Falando brilhando, assim. o olhinho brilhando. Mas é muito isso, né? Quando a gente vai falando sobre saúde e vidas, a gente fala que quando você vai cuidar de uma pessoa, cara, é um privilégio, né? Quando a pessoa ela chega até o seu consultório, ela te procura, você acaba tendo uma autoridade ali também sobre essa pessoa. Então é uma responsabilidade muito grande que você tem naquele ambiente, de não só trazer talvez um tratamento, mas também uma palavra, um conselho, trazer às vezes um abraço para essa pessoa, para essa família, para esse homem que precisa ali. E às vezes você acolher também essa pessoa, né? Porque eu falo que na minha prática eu atendo muitos homens, e grande parte daquilo que eles compartilham comigo no consultório, eles não falam nem em casa, não falam às vezes com a esposa, com os amigos. Então, você tem que ser muito empático, e Deus acaba, assim, também atuando de formas muito incríveis, assim, nesse momento, né? Então, eu acho que quando a gente concilia, né, saúde e fé, é uma coisa que é um privilégio, né? A gente poder, e às vezes você trazer também um pouco do reino, sem precisar falar que na Bíblia está escrito isso. Então, é muito legal você poder pregar, né, sem às vezes falar a Bíblia, né, só com as suas atitudes, com a forma de você agir, um abraço, um aperto de mão. Então é um privilégio, né, amor, fazer o que a gente faz. Sim, com certeza.
E o Amin, como um bom pentecostal também, ele fala da Bíblia lá no consultório, né, Amin? A gente não aguenta, a gente tem que Sim, falar, cara. Muito bom, muito bom. Que sim. legal. Eu imagino que deva ser muito especial viver isso. A gente viveu um pouco disso como casal, logo quando nós casamos e nós fomos em uma médica, eu fui em uma médica, que eu falo pro João assim, ela transformou a nossa vida. É verdade. Eu lembro que eu cheguei no consultório dela e eu já tinha vontade assim de chorar, só pela conversa dela, olhando nos meus olhos, se importando, sabe, com as condições que eu estava passando ali. E ela é uma médica cristã, já esteve aqui com a gente no estúdio, a doutora Patrícia. Então, foi muito Também é minha especial. médica, A gente. gente sempre puxa uma sardinha aqui, né? A gente Nossa, é só muito fã dela. muito fã. Tem muitos médicos incríveis, assim, no nosso meio. Então, é muito especial como paciente poder ter vivido isso. Eu imagino que vocês, como profissionais também, assim, possam ver se mover, às vezes, no simples, mas sabendo que o Senhor está se movendo ali, né? Não, com certeza. Eu acho que é um lugar onde a gente acaba tendo um pouco de abertura, assim. E eu oro muito, sempre antes de todas as consultas, né? E eu tento sempre pedir para ele me direcionar naquele momento. Então, não só em relação ao diagnóstico, não só em relação ao que eu faço. Às vezes a gente acaba até tendo algumas ações ali que a gente não teria se a gente não tivesse o Espírito Santo. Então, muitas vezes, assim, na minha prática clínica, eu já pedi exames que eu não pediria. E, sabe, quando você olha assim, é o Espírito Santo pedindo. E aí, quando vem, a gente. Nossa, por que você pediu isso? E realmente eu precisava ter pedido aquilo. Então, graças a Deus, eu tenho visto muitas coisas no meu consultório. Tenho conseguido falar de Jesus para muitas famílias, cristãs e não cristãs. E eu tento sempre pedir discernimento, assim. Algumas famílias me dão mais liberdades, então consigo orar ali no consultório, eu consigo trazer um pouco esse lado espiritual antes e depois da consulta. Então, eu acho que é uma oportunidade que eu sou muito grata de poder estar vivendo. Glória a Deus. Então, aproveitando o gancho, tem algum testemunho dessas conversas de consultório? Não precisa citar nomes, eu acho que é até incoerente, mas algo que o Espírito Santo te marcou, assim, nessa trajetória, que você viu que você realmente é uma sacerdote do reino onde você tá, que te marcou, você fala, cara, isso daqui foi um ponto de virada. Olha, João, eu te Você me contou confesso uma essa semana, né? que tem várias, na verdade. Já tive alguns casos específicos, assim, de poder realmente pregar, de trazer o evangelho e a pessoa realmente se chocar ali por nunca esperar aquilo numa consulta, né? Então, mas eu te confesso que eu acho que o meu maior testemunho, assim, é quando as pessoas realmente se sentem num lugar seguro na consulta, sabe? E, e ver, assim, que não sou eu. E quando eu oro, assim, no final, eu já tive muitos testemunhos, inclusive de cura. E às vezes eu penso assim, será que eu sou um instrumento de cura, assim? Será que Deus me usa para isso? E eu vejo, assim, que não só em curas físicas, mas também em acolhimento, sabe? Aquilo que a Marina falou agora, de você entrar num consultório e a pessoa te ouvir. Eu acho que hoje isso tem que ser básico para o cristão. A gente ouvir o outro, a gente ter empatia pelo outro, a gente conseguir realmente ouvir o que aquela pessoa tem para te dizer. Eu lido com muitos bebês e acho que todo mundo aí que tem um bebê em casa sabe que não é fácil. E muitas vezes a gente passa por períodos de privação de sono, a gente passa por períodos que realmente a gente está mais estressado e às vezes a pessoa ela só quer ser ouvida. Então, eu acredito que em meio de tantos testemunhos de cura, tantos testemunhos de você conseguir trazer o evangelho, é realmente a gente se comportar como um cristão. Não só fora do consultório, mas dentro do consultório. Uau, muito bom, Rê, muito bom.
E dentro dessas histórias e desses testemunhos e de toda a experiência de vocês, como a gente está falando aqui para um público jovem nesse podcast, o que vocês mais têm observado hoje que o jovem tem mais falhado nesse cuidado, não só com o corpo, mas com a saúde deles? O que você acha que tem atrapalhado mesmo o jovem de alcançar aquilo que o Senhor tem para ele e que pode estar relacionado com a saúde? Eu acho que hoje a gente vê uma grande epidemia de não só doenças físicas, né, mas assim, a saúde mental, né? As pessoas negligenciam muito o cuidado mental. E hoje, com esse boom de rede social, de informação, eu vejo muitas pessoas que chegam com problemas relacionados à ansiedade, mas muita coisa relacionada à comparação, que você vai ver a raiz é a comparação, né? E quando você começa a conversar sobre isso, e a pessoa, às vezes, ela está comparando a vida dela com uma de outra pessoa através de pequenos recortes que ela vê na vida social e achando que aqueles recortes são a realidade, ou aquele recorte é só a pontinha de um iceberg de toda uma história, de toda uma vida que a pessoa já viveu. Então, a pessoa só está colhendo os frutos de tanto tempo que ela investiu no secreto, que ela investiu na formação, ela investiu no trabalho dela, e a pessoa começa a se comparar e, às vezes, querer viver aquilo e se sente frustrada. E às vezes acha, Deus não está me abençoando, Deus não está abrindo as portas para mim, ou então, eu não estou vendo os frutos. Mas às vezes você está querendo viver o projeto de Deus de outra pessoa para você, entendeu? E isso vai gerar, sim, ansiedade, vai gerar comparação, tristeza, frustração. E às vezes você está culpando Deus por algo que é você que gerou, entendeu? Deus não falou que você ia ser, talvez, um mega influencer. Mas talvez que você fosse ser, cara, um influencer dentro da tua escola, onde você vai trabalhar. Cara, às vezes você não vai ter 1 milhão de seguidores no TikTok, Instagram, enfim. Às vezes você vai ter 5 seguidores, mas esses 5 seguidores você vai mudar a vida dessas pessoas, entendeu? Então, às vezes você vai mudar a vida do porteiro do seu prédio, sabe? Às vezes você vai mudar a vida da moça que te ajuda em casa, na faxina. Então, essa comparação, eu vejo que isso gera muito problema, sabe, Mar? Assim, e além de ansiedade, estresse... O que você acha mais, irmão? Eu acho que isso é o que mais me impacta hoje, sabe? Eu tento conversar com todos os meus pacientes. Quando chegam com questões de ansiedade, eu tento buscar... Cara, da onde que tá vindo essa ansiedade? Eu não consigo comprar um apartamento tal. Eu não consigo viajar. E aí você fala assim, cara, mas você acha que todo mundo faz isso? Ou é só 1/3 do teu Instagram que tá viciado aí? E o engraçado é que esse fator ele influencia em todas as áreas da vida, né? Então, o cara ele começa a ficar ansioso, ele começa a parar de se exercitar, começa a ir mal no trabalho, começa a ficar estressado dentro de casa com a esposa. Desconto em alimentação, então começa a alimentar errado, aí tem dificuldade para dormir. Então isso começa a virar uma bola de neve e vai impactando, não só na parte profissional, na parte espiritual, então no relacionamento dele, nas conexões com que ele tem. Então assim, quando a gente fala, né, de corpo, alma e espírito, quando um desses tripés está desequilibrado, você não consegue o triângulo não fica parado, entendeu? Então cai. É verdade. E dentro desses conselhos que você dá, qual conselho você daria hoje para alguém que está escutando esse podcast nesse exato momento, ouvindo a gente falar sobre isso? Eu acho assim que Deus, ele não te pede performance, né? Ele te pede entrega. Então, eu acho que quando você entrega, não só seus planos, mas como seu propósito, sua vida para ele, e você, a partir do momento que você entrega, provavelmente você vai viver o seu propósito e você vai ser pleno nisso. Então, eu realmente acho que hoje as pessoas elas estão muito preocupadas com performance. E trazendo para o lado pediátrico, sempre puxando para minha sardinha, essa comparação, ela vem muito do Instagram, vem muito de rede social. Então, a mãe que tem isso, a mãe que não tem, o meu filho não pode ter isso, o meu filho pode, e eu sou menos mãe por isso. E isso é uma coisa que me dói muito, porque você não é menos mãe que isso. Provavelmente seu filho nem vai lembrar das coisas que você está comprando. Ele vai lembrar dos momentos que você tem com ele. Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho realmente, seria a gente entregar mesmo para Deus e não ficar preocupado com performance, e sim viver de forma plena tudo aquilo que ele tem colocado na nossa vida. Eu acho que uma oração que a gente faz quase toda noite, né, eu e a Rê, que a gente não se desvie nem para a direita nem da esquerda daquilo que o Senhor tem pra gente. Porque a partir do momento que a gente começa a viver, né, eu acho que o propósito, a gente entende qual que é o propósito de Deus na nossa vida, cara, as coisas começam assim,
beleza, é a viagem para tal lugar. Tá bom, não aconteceu esse ano? Tudo bem, cara, Deus é bom e não é... Só que aí você começa a perceber, cara, mas também Deus é bom, eu posso viajar esse ano. Então, você começa a não ficar frustrado e se comparando. Cara, eu entendo qual é o meu propósito e qual que é a minha jornada. Então, se, cara, vem alguma influência externa falando, você deveria fazer isso. Você começa a se mover pelo teu propósito, não pelas aquelas oportunidades que a vida vai te entregando. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando você define o seu propósito, você entende para que você está aqui, cara, você começa a se mover em direção a ele. Você não vai se movendo por oportunidades ou chances, assim, essa porta de emprego parece melhor. Será que é a porta de emprego que o senhor tem para você? Uau, isso é muito importante mesmo, né? Até porque toda essa coisa de redes sociais, de ansiedade, comparação também é tudo muito novo, né? Eu acredito que não tenha muita literatura de assim o que isso causa. Claro que a gente já sabe os efeitos, dopamina, tudo mais, mas é ainda tudo muito novo. E é isso que vocês falaram. Às vezes a gente tá se comparando com a influencer que a vida dela é mostrar um trabalho dela no esporte. E você acha que você, com a sua vida com mãe, com criança, com filhos, no perpério, você tem que ser igual àquela influencer do esporte, igual àquela outra que fala sobre cultura, e você tem que unir tudo isso e ser uma super heroína, né? E trazendo assim um pouco para a vida de vocês, como médicos, a gente imagina que vocês têm um cuidado especial a mais. Vocês sabem onde vocês precisam carregar, onde vocês precisam investir mais, onde precisa dar uma descansada. Mas vocês já tiveram, assim, algum momento que vocês olharam e falaram, a gente precisa recalcular a rota, né? O corpo não está respondendo, a gente precisa mudar, assim. Acho que é legal a gente saber essa perspectiva Eu acho também. que não é porque a gente é médico que a gente é super-herói, né? Então, A gente às vezes acha que sim. mas assim, essa Acho que rota é todos os dias, recalculado amor. sempre, né? Eu acho que assim, é um limite, né? A gente fala, né? Talvez assim, hoje eu esteja entregando 80% na parte física. Cara, talvez eu tenha que, nesse outro momento que eu estou enfrentando uma questão no meu trabalho, eu tenho que diminuir um pouco esse 80% e entender. Eu falei hoje isso com um paciente, antes de vir para cá, sobre a ideia que ele tem sobre o que é ser perfeito e a ideia do que ele tem de ser excelente. Então, por exemplo, às vezes ele vai estar... a esposa dele acabou de engravidar e ele estava com várias questões, assim, preocupado, né? O relacionamento dele começou a ter alguns atritos, como é que ia ser quando você ter pai e tudo. Eu falei assim, cara, provavelmente você não vai conseguir treinar igual você está treinando, acordar esse horário e treinar dessa forma. Mas com o tempo que você tem, talvez você vai ser excelente treinando 3 vezes na semana. E para esse período da sua vida que você vai ter que cuidar do seu filho, cuidar da sua esposa, cuidar da sua casa, 3 vezes na semana você está sendo excelente naquilo. Então, a vida, eu acho que muitas vezes você tem um equilibrar de pratos e entender que talvez essa mão baixou um pouquinho e evitar com que todos caiam, né? Então você vai estar equilibrando ali. Mas tem momentos que você vai ter que dar mais atenção. Por exemplo, tem momento que eu tenho que parar algumas coisas na minha vida e dar mais atenção ao nosso relacionamento. Tem momento que a gente fala assim, amor, olha, agora eu preciso dar um pouquinho mais de atenção ao trabalho aqui, isso está demandando. Ou então, amor, agora eu vou ter que... Tô aqui na parte do meu corpo físico que não tá legal. Então, assim, essa rota, eu acho que isso quando a gente tem um casal, né, amor? A gente conversa muito sobre isso. Então, sobre a comunicação. A gente fala que a comunicação é a base-chave de um relacionamento saudável. Eu acho que uma coisa muito importante de ser dita é que a gente é um casal e a gente não tá competindo um com o outro. Porque eu acho que isso é algo que eu tenho visto, assim, em várias amizades e vários conhecidos. E, assim, eu não estou aqui para treinar melhor que o Estevão, eu não estou aqui para cuidar melhor da casa que o Estevão, eu não estou aqui para trazer mais dinheiro para casa do que o Estevão. Nós somos um casal. Então, vão ter momentos que eu vou precisar trabalhar mais e ele me ajudar em casa, e ele não vai ser menos homem por isso. E vão ter momentos que eu vou trabalhar mais e não vou ser menos mulher por isso. Então, eu acho que é muito legal a gente trazer esse conceito de que a gente tá junto, é uma carne só, e que a gente vai se apoiar e vai tentar equilibrar, às vezes, o prato do outro, que não é só o nosso. Bom, e às vezes você vai também inspirando um ao outro, né? A gente viveu muito isso quando o João começou a se exercitar nesse ano.
Eu tava lá. Foi uma baita trajetória, cara. Não, foi muito legal de ver, assim, do Que nada. está só começando, né, João? É verdade. Ele chegava do trabalho, e aí já, tchau, Morvendo, ele enfiava uma banana na boca, ia treinar, não sei o que, e eu assim, nossa, interessante. Chegou assim, 4 meses, eu já tava assim, gente, eu acho que eu vou começar aqui, né, não vou ficar pra trás. Mas não era nesse sentido de querer competir pra ser melhor que ele, mas dele me puxar pra continuar sendo a minha melhor versão. Então, muitas vezes, levar pra esse lado, né? Eu acho que é muito saudável quando os dois estão vencendo, né? Então, por exemplo, se a Renata começa a ver você vencendo, automaticamente ela vai querer vencer, mas não por querer os dois colecionar troféus diferentes, porque é uma família, é o mesmo troféu, né? Então, eu acho que é isso que a Má falou de ela me ver treinando e, tipo, as coisas acontecendo, é como se fosse, não sei o termo médico pra isso, mas existe, eu sei que existe. Mas isso é muito legal, assim, a gente tem, às vezes, um hábito de celebrar as coisas, né? Então, a gente esquece muito a gente tem um hábito, né? O ser humano tem o hábito de a gente se lembrar das coisas ruins e se esquecer das coisas boas. Você pode ter recebido 20 elogios hoje, mas uma pessoa que te criticou, talvez é isso que você vai levar para casa e ainda vai ficar remoendo isso a semana inteira. Então, a gente celebrar as nossas vitórias, as nossas conquistas é muito importante. Então, tem época que, cara, conquistei uma coisa super legal, cara, uma aprovação, uma coisa assim, e aí eu chego em casa, tá tipo assim, a Renata me esperando, super feliz, pra gente comemorar e celebrar aquilo. Às vezes eu nem queria, tava assim meio, cara, desanimado, não precisa. Não, cara, você tem que sim celebrar as conquistas, entendeu? E isso é uma coisa muito importante. O nosso cérebro, ele trabalha muito com esse mecanismo de recompensa, né? Então, você faz alguma coisa, ele quer ser recompensado. Então, quando você começa a treinar ele assim, tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. Então, se você começa a treinar ele também em coisas positivas, fazer um reforço positivo em cima disso, você tem mais estímulo, né? Para você estar cumprindo isso e Uma coisa atingindo. que a gente faz em casa, gente, a gente tem Dica prática, um dica prática, coração. gente. É até meio brega, né, amor? Não, Faz amor. parte, vai. É um faz coração de parte. cerâmica e tem escrito gratidão. E a gente coloca assim na sala, assim, na frente de todo mundo. E toda vez que a gente passa por algo que a gente é grato, a gente escreve, tem um papel do lado e a gente coloca dentro do coração. E aí, no Natal, a gente sempre faz o nosso jantar de Natal. E a gente abre e lembra de tudo que a gente foi grato naquele ano. Então, o fato de eu olhar para aquele coração é uma coisa prática para eu lembrar que eu preciso ser mais grata. Então, às vezes a gente vive coisas, a gente médico, gente, é campeão disso. A gente termina a residência, a gente tá, e a próxima? E o que eu vou fazer amanhã? Nossa, eu lembro que, conversando com as minhas amigas, a gente não ia nem jantar fora pra comemorar. Era tipo assim, você passou na próxima? Tipo, o que você vai fazer amanhã? Então, isso é uma coisa que busca um pouco a gente pra realidade e lembrar que a gente precisa ser grato, né? Tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, não tem como a gente não agradecer. Cara, é impressionante como a Bíblia ela vem trazendo tudo, né? Se a gente para olhar a história do povo judeu vindo, cara, o que Deus ensinava eles? São os memoriais, né? Então, cara, isso não deixa de ser um memorial. A gente deixa lá e a gente vai criando memoriais ali pra gente poder ter essa gratidão. E a gente tem o saquinho dos anos. E a de gente tudo vai que a gente foi guardando grato. dos anos, entendeu? Então, esse é um momento que a gente fica super ansioso durante o nosso ano pra gente falar assim, cara, o que a gente é grato, o que Deus fez pra gente durante esse ano, e são coisas, às vezes, que a gente esquece. E a maioria das coisas que a gente coloca lá não tem a ver com dinheiro, tem a ver com pessoas, tem a ver com situações. Então, a gente vê que, às vezes, a gente dá muito valor a questões financeiras, mas a grande parte são, cara, relacionamentos, são jantares que a gente teve com alguém, é uma visita de alguém, é uma conversa, é um convite, ou então foi um café que você teve com alguma pessoa. Então, a gente vê que, cara, realmente, se você bota o teu foco em dinheiro, cara, o dinheiro é meio. Dinheiro é meio. E vem. E assim, se você faz o teu trabalho direito, você tá ali cumprindo, honrando aquilo que Deus te deu, cara, você vai ser próspero. E é legal falar isso, que prosperidade é diferente de ser rico, de ter dinheiro, né? Então tem muita gente que acha que ser próspero é ter dinheiro. E a gente vê um monte de gente próspera que quer dizer, que um monte de gente que tem dinheiro e é miserável. Falando de Então- prosperidade, a mim, então, eu acho que
prosperidade também tem muito a ver com os relacionamentos que a gente tem, falando nesse sentido, né? Queria conversar com vocês um pouquinho sobre relacionamentos, não só de vocês como casal, mas também relacionamentos de família, relacionamentos que a gente tem às vezes no trabalho, que é onde muitos passam a maior parte. A gente tá falando aqui sobre connections, relacionamentos na igreja. Então, falando um pouco desses âmbitos, o quão poderoso é esse relacionamento para nos elevar ou para nos levar para um lugar ruim? E como que a pessoa pode fazer para usar isso realmente a favor dela, né? Eu sou uma pessoa aqui que eu falo, para me tirar da caverna é difícil. Eu amo a minha caverna, eu amo ficar em casa. Mas eu percebo quanto estar hoje na igreja, estar trabalhando, mesmo que de home office, mas ir a eventos, fazer networking, estar realmente com pessoas, o quanto isso fortifica, né? Então, qual que é a dica de vocês nesse sentido de relacionamento, não só amoroso, mas em todos os âmbitos, na saúde? Eu acho que, para falar de relacionamentos, assim, tudo, eu gosto muito de citar Romanos 12:2, né? Que a gente tem que renovar a nossa mente para a gente viver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Sobre a nossa vida. Então, muitas vezes a gente precisa, realmente, a gente se converte, vem para a igreja, cara, a gente tem que mudar a nossa mentalidade para a gente poder viver aquilo que Deus tem pra gente. Então, vai ser, às vezes, nas relações do trabalho. Então, cara, Deus chama a gente para influenciar nosso meio de trabalho. Eu acho que no meu meio, no meio da Rê, assim, cara, dificilmente você tem pessoas que professam a mesma fé ali para você lidar. E Ainda. ainda, né? Então, mas assim, o que a gente faz? A gente sempre, eu acho que a gente tem que respeitar. Eu sempre gosto de respeitar, assim, o espaço da pessoa. Não é porque eu tô ali que eu acho que todo mundo tem que professar a mesma fé do que eu e obrigar isso. Mas eu, através da minha presença e levando talvez o reino com as minhas atitudes, a pessoa fica curiosa e ela é impactada pelo reino de Deus. Então, relações de trabalho são impactadas através. Se você é um cara correto, excelente naquilo que você faz, cara, a pessoa vai ver Deus. Se você é um cara honesto, se você não faz o jeitinho que todo mundo dá. Então, são coisas que chamam. E relacionamentos também, né? Eu acho que a gente teve muito, né, amor? Que mudar uma forma, apesar de eu ter sido criado na igreja, fiquei um bom tempo fora. E quando a gente voltou a se relacionar, a gente teve que renovar nossa mente, entendeu? A gente teve que renovar o nosso relacionamento. O que Deus tem pra gente, entendeu? Qual que é a boa, perfeita e agradável vontade pra gente como casal, pro Estevão como médico, entendeu? Eu acho que isso, né? E eu acho que as atitudes falam muito, assim. Então, eu acho que não falo de atitudes grandes, não. Eu falo de atitudes pequenas. Eu acho que vou trazer pro lado do hospital, vou contar um exemplo muito básico. Eu trabalho em um hospital e toda vez que eu chego tem uma servente que eu adoro ela. Aí eu vou lá, eu abraço ela, eu beijo ela e eu falo, tudo bem, como é que a senhora tá e tudo mais. E eu fiz isso, assim, durante alguns anos. Ela já trabalha lá há muito tempo. E aí esse ano ela virou pra mim e falou assim, doutora, você é cristã, né? E eu falei assim, por que você tá me perguntando isso? Aí ela falou, você é a única que sabe o meu nome. E assim, isso me marcou muito. Você entrar num elevador e as pessoas não falarem bom dia, você passar por alguém que tá do seu lado, você não falar um oi. Então, eu não falo de atitudes grandes, porque eu acho que, cara, se você não faz o mínimo, você não vai fazer atitudes grandes, porque você não vai conseguir. Então, você pode até fingir por algum momento, por certo tempo, mas você não vai sustentar. Então, eu não falo com ela porque ela vai me dar algo em troca. Então, eu acho que no trabalho é assim que você tem que ser conhecido, sabe? Por ser uma pessoa que trata bem os outros, por ser uma pessoa que não vai falar mal dos outros, que não vai compactuar com o que os outros estão falando. Eu oro todos os dias para ser essa pessoa e eu acho que até quando você tem essas atitudes, até as amizades que às vezes podem te botar para baixo, elas se afastam de você naturalmente ou elas mudam. Muito bom. Isso é interessante porque não é um lugar neutro. Exatamente. Então, assim, eu tenho várias amigas que... não vou falar isso perto da Renata porque ela é crente. E eu falo, valeu. Então, várias amigas, assim. Então, isso é legal, porque eu acho que ela pode até não ter falado, mas ela pensou, nossa, será que o que eu vou falar é legal? Então, eu acho, assim, que você acaba mudando a mentalidade das pessoas que estão ao teu redor com coisas pequenas. Bom,
Muito bom, né, amor? Muito bom mesmo. E agora, mudando um pouquinho de assunto, eu sei que vocês dois são um casal que serve muito na igreja. E a gente vê vocês servindo muito. E eu sei como o Senhor, ele opera nas nossas vidas, servindo na igreja também. E até nem tá no script aqui, mas eu senti muito de perguntar para vocês. O que servir na igreja moldou o comportamento de vocês no mercado de trabalho? Porque para minha vida fez total diferença. E eu sei que vocês estão vivendo uma trajetória servindo bastante, né? Para quem não sabe, eu e a Rê, a gente serve no Ohana Café em Books and Café. Mudou. Então, é a parte tanto da cafeteria da igreja quanto da livraria. E, poxa, eu acho que assim, é uma Ele área. adora máquina de café e eu adoro forno, gente. Só pra deixar claro. Mas assim, eu acho que o ato de você servir, quando você está ali e não tem, digamos, nada físico em troca, você faz um trabalho, digamos assim, com seu coração, sabe? Muitas vezes você está ali, a pessoa não vai te reconhecer. Tem pessoas ali que, se eu tivesse no mercado de trabalho, me tratariam de formas diferentes do que eu estando ali. Então, trabalha tanto a questões relacionadas ao seu orgulho, à sua empatia pelo próximo. Então, ali a gente está num lugar completamente desconfortável do nosso habitual, né? A gente está numa cafeteria. Então, e através dali a gente consegue ver também o amor de Deus. Parece que, não, mas um café e Deus te abençoe, e às vezes é uma água, um bom culto que você oferece para alguém. Cara, às vezes a pessoa chora ali com você, ela quer receber uma oração. Então, acho que servir, né, amor, pra gente é algo que não só impacta na nossa vida profissional, porque a gente acaba trazendo todos os princípios. Então, cara, é o quê? É excelência, é você ser excelente naquilo. Então, cara, é você honrar a quem tá ali, sendo um cliente mesmo, né? A pessoa tá indo ali, você tá honrando essa pessoa. O que mais, mano, que a gente sente bastante? Eu acho que as conexões também que o Servite traz, sabe? A gente tem, graças a Deus, né? A gente é presenteado por uma equipe que nós somos apaixonados por todos. Então, eu acho que as conexões que te trazem na igreja te traz um pertencimento diferente. Eu me sinto muito mais parte da igreja desde que eu comecei a servir do que quando eu não servia. É diferente de você só ser telespectador. Então, eu acho que quando você tá ali, dia a dia, vivendo, vendo as dificuldades, vendo muitas vezes a humanidade das pessoas, porque já vimos muitas humanidades ali. Então, a gente coloca o nosso coração no lugar certo, assim, sabe? E a verdade é que eu sirvo em todos os âmbitos da minha vida. Então, eu sirvo na minha casa, o meu marido, eu sirvo os meus pacientes, eu sirvo as mães, eu sirvo os pais. Então, eu acho que o servir, ele te prepara para a vida, porque você é serva do Senhor, né, gente? Então, a gente Cara, vai servir e em Deus é todos tão os bom. âmbitos. Eu lembrei agora Cara, você acredita que eu fui abençoado profissionalmente trabalhando, servindo no Ohana, por exemplo. Então, tipo, teve um voluntário lá que eu conectei, que o marido dela me abriu uma porta no mercado de trabalho, assim, me convidou para fazer parte. Eu falei assim, caramba, Deus, eu não esperava. Eu tava aqui, eu não sabia quem era aquela voluntária que chegou para servir com a gente, eu não sabia quem era o marido dela. E, cara, Deus fez uma conexão. Eu já tive uma vez que eu servi, gente. E no final que eu acabei de servir, uma outra médica que tem um curso online falou assim: Rê, pode entrar no curso, eu tô te dando acesso grátis. E isso é porque você serviu hoje. Assim, são presentes de Deus, sabe? assim. Enfim. E isso vai além do servir, porque mostra também, quebrando um pouco da mentalidade de performance, né? É muito legal ver vocês como profissionais tão estabilizados que entendem o poder que existe justamente nisso. Eu sirvo na igreja, mas eu sirvo em todas as áreas. E acho que quando a gente pensa em uma pessoa que está muito nesse lugar de performance, que todos nós podemos entrar, de quero dar conta de tudo, quero estar bem, e quando a gente se vê num lugar principalmente emocional, que não tá muito legal, a nossa tendência é o quê?
preciso abrir mão de coisas, preciso tirar coisas, e sim, às vezes isso é necessário, mas muitas vezes a gente cai num lugar de ficar estagnado, ficar preso, ficar isolado, e isso tenho certeza que não ajuda ninguém. Então, como que a gente pode fazer para não precisar desistir de tudo, sabe? Eu preciso sair de tudo para me cuidar. Não, como que a gente consegue se cuidar, cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar da saúde, enquanto nós estamos fazendo tudo isso, enquanto nós somos bons profissionais, enquanto a gente está envolvido na igreja, enquanto a gente está cuidando do nosso casamento. É muito sobre o equilibrar os Sim, pratinhos Eu que acho você que falou. você tem que perguntar O para Espírito Deus. Santo, né? E assim, eu acho que vão ter momentos que você vai ser Marta e vão ter momentos que você vai ser Maria. E ele vai te falar, assim. Então vão ter momentos que é isso. Se ele falou que você vai estar ali, ele vai te estender graça. E você vai conseguir de forma sobrenatural. Porque às vezes eu olho pro Estevão e falo, como que a gente consegue fazer tudo isso? Não sei. Então, se realmente ali é o seu lugar, se ali é o lugar que você tem que estar, ele vai te estender graça. Então, eu acho que é aquela intimidade que a gente sempre volta, né? Às vezes a gente fica perguntando muito pro líder, perguntando muito pro pastor, mas, cara, você já perguntou pra Deus? Onde que você tem que estar? Será que é ali? Ele vai te estender graça, ele vai abrir a porta. Então, eu acho que é muito essa intimidade, você e o Espírito Santo, e ele vai te convencer daquilo, assim. Eu acho que grande parte das vezes que às vezes eu falei assim, cara, não tô dando conta, eu vou abrir mão, vou largar tudo. Quem Quando eu nunca, parei, né? Quem nunca pensou assim? porque assim, quando você fala sim pra uma coisa, tem mais 5 atrás, assim, que te puxam. Mas, e quando eu comecei a me sentir muito sobrecarregado, eu percebi que muitas vezes era coisas, problemas do meu trabalho, que eu estava achando que o que estava gerando problema era o ato de servir, era estar na igreja. Mas, na verdade, o que estava em desordem era coisas do meu trabalho que eu estava precisando resolver, ou então era coisas comigo, com a minha alma, que eu tinha que estar, que eu estava mal resolvido, que eu tinha que estar resolvendo aquilo. E aí eu estava colocando como se fosse a culpa. É mais fácil eu colocar a culpa que eu tenho um monte de coisa, um monte de reunião, tenho, enfim. Então, eu acho que é muito importante você entender onde está a sua alma, quer dizer, como está a sua alma, né? Como é que estão seus sentimentos, suas emoções, seus relacionamentos, como é que estão dando tudo isso, seu trabalho. Porque às vezes você está estressado no trabalho, com o teu chefe do trabalho, e você acha que o problema tá você ir na igreja, servir, cara, uma vez no final de semana, entendeu? Sim. É a famosa autoanálise, É. né? Necessária. Sim, e é Posso perguntar importante. mais uma? Eu tô Pode, aqui, ó. pode. É que eu tô Sim. levando tudo pra minha vida aqui também. Deixa eu Tô perguntar uma precisando antes, deixa eu equilibrar os perguntar uma pratinhos antes. aqui. Estevão, o que você diria que seriam conselhos de hábito saudável para um jovem cristão Era essa manter? a minha pergunta. Era Estamos essa? alinhados. Olha só, estamos alinhados, A então. parte prática, né? Hábitos saudáveis, assim, eu acho que eu gosto de usar no meu consultório, a gente chama de roda da vida, né? Então, é uma roda que você tem uma classificação, normalmente, é como se fosse uma pizza, e tem várias fatias dessa pizza. E aí, em cada fatia dessa pizza, você tem uma nota de 1 a 5, sendo 5 o máximo, digamos assim. E ali, cada um pode montar a sua roda da vida da forma como você quiser. Então, às vezes, eu coloco questões ali, atividade física, alimentação, relacionamentos, espiritualidade, finanças. Eu coloco também desafios e descanso. E descanso, às vezes, eu coloco hobbies também, e amizade. E aí a pessoa, normalmente, isso você pode fazer em casa, dar uma nota de 1 a 5. E aí se fazer perguntas, por exemplo, atividade física. Hoje eu coloquei minha atividade física como 3. Tá bom, por que eu coloquei 3 e não 2? E o que falta para eu dar 4? Então você consegue trazer um mini planejamento do que você tá. Mas assim, trazendo o que seria mais ou menos saudável? Eu acho que a prática de atividade física, exercício físico, é uma coisa fundamental. Eu acho que é algo. Não precisa ser academia e corrida. Tem muita gente que acha que exercício físico é só isso. Não, pode ser uma dança se você gosta de dançar, pode ser um esporte. Se você quer fazer uma luta, faça uma luta. Você quer jogar um tênis? Joga um tênis. Mas assim, a prática de atividade física, de exercício físico, ele vai liberar hormônios que vão fazer o seu bem-estar, vão te trazer um relaxamento. Então isso tudo vai impactar na sua vida global. Alimentação, então, a nossa alimentação, a gente tende a levar ela muito para ultraprocessado. O que seria isso? É alimento que não tem a forma de alimento, digamos assim. Então, às vezes é um biscoito, uma bolacha, às vezes até a gente acha que uma barrinha de proteína é um ultraprocessado.
Então, assim, uma alimentação ideal, assim, digamos, é você ter sempre frutas, legumes, verduras, umas 5 porções, mais ou menos, disso por dia. Um prato saudável, por exemplo, de uma forma resumida, assim, aí você pega esse prato, divide na metade, mais ou menos de salada e legumes, aí a outra metade, você divide na metade de novo, aí você coloca uma metade de carboidrato, seja um arroz, um macarrão, e a outra metade você divide na metade, aí você coloca uma parte de proteína e a outra, digamos, de feijão, grão de bico, e a proteína às vezes de origem vegetal. Então, assim, a gente vê que aquela alimentação tradicional do brasileiro era, cara, é uma boa alimentação, e hoje a gente tem se perdido muito nisso. Um fato que as pessoas também, que eu falo, um outro pilar muito importante é o sono, que hoje as pessoas negligenciam o sono, acham que cara, eu tenho que fazer a minha rotina da manhã, acordando 3 da manhã, botando água, tomando banho gelado, e acaba se prejudicando. Então, assim, cara, sono, você tem que dormir de 7 a 9 horas por noite. Cara, você ter restrição de sono, você vai ter piora da performance, você vai ter piora da memória, e além de ter uma maior chance de desenvolver doenças como Alzheimer, Parkinson. Então, são coisas que a gente vê que impactam muito na vida do jovem hoje. Se você... Atividade física. Então, atividade física é isso, 30 minutos ali, talvez. Cara, se é isso que você consegue fazer, cara, faça, mas pelo menos faça alguma coisa. Então, é meio que um resumo aí de alguns dos pilares importantes e conexões, né? Relacionamentos, a gente fala que as conexões também são coisas muito importantes. Cara, se relacione com pessoas, saia da caverna, tenha contato. Treinando cada dia mais. E o descanso, né? E o descanso é muito importante. Tanto que, cara, Deus coloca na Bíblia sobre o descanso, ele fala sobre o descanso. E às vezes hoje a gente tenta negligenciar isso. Mas você ter um dia para descansar, para pensar, para às vezes ficar o ócio, né? Ter aquele ócio. Cara, o ócio é importante para você produzir. Jesus descansou, né? Então. Em vários momentos da Então, Bíblia. assim, é importante, né? Muito bom. E no contraponto também, muito legal a gente entender a parte prática, mas como também a gente pode não ficar extremamente apegado a dar um check na nossa listinha. Então, todos os dias eu preciso fazer esse exercício, ler essa página, fazer isso, fazer isso. A gente sabe que a vida não é quadradinha assim, por mais que a gente queira. Ainda mais a Rê lidando com muitas famílias, com filhos, a criança fica doente, é aquela loucura. Como manter esse equilíbrio sem ficar aquilo que a gente falou, sem ir para perfeição, manter a excelência sem ir para um lugar de perfeccionismo. Eu vou responder essa porque o meu marido gosta do check. Eu gente. tenho muita dificuldade, gente, Eu com o também check. gosto do check, Eu gente. sei. Eu tenho, no sou meu só bloco de apegada notas, eu sou a apegado do check. E eu sou aqui, Estevão, não se apega a isso, calma. E eu acho que é um pouco sobre isso, sabe? Eu acho que a gente tem que entender que todos os dias não são iguais. Basicamente isso. E que vão ocorrer contratempos e que a gente pode dar o nosso melhor sem ser perfeito. Então, a gente pode ser excelente sem ser perfeito. Então, eu trago isso muito para dentro da minha casa, inclusive, porque eu vejo que isso é algo que incomoda o Estevão, por exemplo. Quando ele não completou o check do dia, ele fica com raiva, ele fica chateado, ele fica, poxa, o que eu poderia ter melhorado para eu completar o meu check? Mas isso também te leva para o outro extremo, que nem você falou, Má. Então, às vezes, a gente volta a se cobrar, volta a se comparar, poxa, todo mundo consegue, eu não consigo. E a verdade é que quase ninguém completa o check todos os dias, né? Então, eu acho que a gente precisa também ser um pouco mais maleável. E como você falou, quando você tem criança, quando você tem família, isso se torna mais difícil ainda. Então, eu sempre falo para os pais, no meu consultório, olhe a sua realidade. Olha o que você está vivendo naquele momento. Então, nossa, se você pode brincar com seu filho meia hora, 6 da tarde, é isso que dá? É isso que dá. E você vai ser excelente naquelas meia hora. Então, tente se organizar, óbvio, porque eu acho que se também a gente não tem organização, a gente não consegue fazer quase nada. Mas tenta também desapegar dessas coisas e fazer o melhor que você consegue naquele tempo que você tem. Eu gosto assim, que eu tenho dificuldade com as... Então, cara, de forma prática que eu tento fazer é o seguinte, eu botar as coisas que me demandam mais energia e as mais difíceis pela manhã, assim. Então, eu tento já resolver isso
E aí o restante que eu sei que eu posso ter um pouco mais de maleabilidade, se não fizer hoje, tá tudo bem, eu vou deixando pro final. Por quê? Cara, eu já passei por muita ansiedade, que eu deixava, às vezes, cara, postergando alguma coisa, ia ali, e aí eu chegava 7, 8 da noite, que eu sou péssimo, porque eu sou completamente diurno, e aí eu tinha que fazer uma coisa super importante à noite, e aquilo já me gerava, ou então ia me gerando ansiedade ao longo do dia inteiro, porque tô postergando de fazer aquilo, e aí procrastinando, e aí isso ia gerando muita ansiedade, e você acaba ficando o dia inteiro com aquilo na mente, fala assim, cara, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer. Então, essas coisas eu tento sempre fazer pela manhã, as coisas que me demandam mais energia e que são as mais importantes do dia. Muito bom, acho que dicas muito valiosas nesse podcast de hoje, né, gente? Muita coisa para você colocar em prática. E agora a gente tá caminhando para o nosso final. Passou bem rápido a conversa, Nossa, né? já? Muito boa. Glória a Deus. Então, para esse finalzinho, a mim e Rê, a gente gostaria que vocês orassem pelas pessoas que estão ouvindo esse podcast. Alguns estão no carro, outros em casa, ou fazendo esporte. A mim ficaria muito feliz de ouvir isso de você. Então, orem por nós, por favor. Pai, obrigado por esse momento aqui, Senhor. Obrigado por esse podcast. Obrigado, Senhor, pelo Eclectus, pelo Connections. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito através desse ministério. Pai, nesse momento nós te pedimos para que o Senhor venha estar trazendo discernimento, Senhor, trazendo senso de propósito, aquilo pelo qual essa pessoa que está escutando ou está nos vendo agora foi criado. Pai, que ela venha ter um anseio, uma busca cada vez maior pelo Teu Espírito Santo, Senhor, por conexões contigo. Pai, que essa pessoa venha sentir e perceber qual é o real impacto, Pai, de levar o Teu nome para o mercado de trabalho. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha cada vez mais frutificar esse ministério e multiplicar isso que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, gente. A gente que agradece. Sim. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Agradecemos. Muito bom ouvir a perspectiva de vocês. Agora é colocar em prática muita coisa, ficar um pouco mais tranquila com o cheque, sim. sair da caverna. Eu já tenho vários to-dos aqui que a gente vai se cobrando. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por nos ouvirem. Se inscrevam aqui no canal, acompanhem o Eclectus aqui no YouTube, nas redes sociais, no Instagram. E a gente se vê no próximo episódio. E lembrando que tem vários outros para você assistir. Se você começou do final, tem outros para você assistir também. Compartilha, envia para o seu amigo, para sua prima, colega de trabalho, sua tia, sua avó. Isso daqui edifica todo mundo, gente. E a gente se vê. No Zap. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.